Olá, pessoal. Vamos aqui para o nosso segundo episódio, desse projeto, O Caso dos Autos. Meu nome é Lucas Vieira, sou advogado, especialista em direito previdenciário, e estudar, de discutir os mais variados institutos do direito previdenciário a partir de casos reais, com os quais eu trabalhei aqui no meu escritório. No primeiro episódio, nós tratamos de um processo, de um determinado cliente. Também será objeto de estudo nesse segundo episódio. É o mesmo cliente, ele nos deu dois processos. Eu já dei alguns spoilers lá no primeiro episódio sobre esse segundo processo. Na verdade, a intenção era até ter falado dos dois no mesmo e eu vou, a partir de agora, a gente vai melhorando as situações, vou tentar fazer de forma mais roteirizada e colocar aí em vídeos de no máximo 20, estourando 30 minutos. Peço a vocês que compartilhem, curtam os vídeos, me deem sugestões, e o objetivo aqui é tratar do direito previdenciário de forma real, de forma prática, e não ilusória, como temos visto por aí. Então, o que acontece? Vamos só recapitular o que nós vimos a gente discutiu período de graça, e a questão da incapacidade por agravamento da doença. Só para esclarecer, voltando aqui, a doença, ela nunca foi fato gerador de benefício. Por incapacidade apenas e tão somente em função da doença. A doença, ela precisa necessariamente limitar as suas condições de trabalho ou impedir as suas condições de trabalho. Se ela apenas limitar, o segurado pode ter aí o auxílio-doença. Ele pode ter aí o hoje denominado benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, ou o benefício por incapacidade permanente, a nossa antiga aposentadoria por invalidez. Então, recapitulando, naquele nosso primeiro caso, nós tivemos uma ação de processo temporário, porque a perícia colocou que a incapacidade era temporária, mas o juiz não fixou uma DCB, uma data de cessação do benefício, como hoje está previsto em lei. Mas colocou até que fosse realizada uma nova perícia. Essa ação, ela foi, como vocês viram lá, de 2014, a sentença dela saiu ali no final de 2015, se não me engano, e o benefício foi mantido aí até março de 2019, por o nosso cliente para uma perícia, e em março de 2019 cessou o benefício dele, ele nos procurou novamente, e aí nós precisamos, então, entrar com uma ação, com uma nova ação, que vai ser o objeto desse. Agora, não mais de concessão de benefício, certo? A gente precisa saber diferenciar a ação de concessão de benefício por incapacidade da ação de restabelecimento de benefício por incapacidade. É diferente, a causa de pedir é diferente, a discussão vai se dar. Nosso primeiro ponto, na ação de concessão, o que a gente vai discutir? O que o INSS fez para poder gerar uma ação de concessão de benefício previdenciário? Qual que é a causa de pedir de uma ação de concessão de benefício previdenciário? É a incapacidade. Nós vamos direcionar os nossos quesitos para o perito no sentido de se definir se existe ou não uma incapacidade laborativa, porque o INSS disse que não, ok? Isso na ação de concessão de benefício por incapacidade. No nosso caso, ele reconheceu a existência da incapacidade, mas fixou
a data de início da incapacidade em um momento que o segurado não tinha essa qualidade, né, que ele estava ali sem contribuir, estava fora do período de graça, o que nós discutimos no primeiro processo. No primeiro processo, nós certo? Agora, nesse segundo processo, que aí já é uma ação de restabelecimento do benefício por incapacidade, nós vamos ter que discutir, nós vamos ter que demonstrar para o juiz que a incapacidade ainda permanece. Você não vai discutir se ela existe, vai ter discussão de qualidade de segurado, a discussão é apenas, então, somente sobre a permanência ou não, sobre a persistência ou não da incapacidade. A incapacidade ainda persiste? O INSS disse que não. Ele disse que em março de 2019, as suas atividades laborativas. Ok? Então, a gente faz, né, essa ação, deixa eu achar aqui a petição inicial dela, de restabelecimento, aqui, ó, uma ação de restabelecimento de benefício por incapacidade. Aqui, ó, vou começar a petição dizendo, MM juiz, o benefício cessado e que na oportunidade a parte autora pretende o restabelecimento foi concedido por força de decisão judicial nos autos da ação número tal que tramitou perante a segunda vara da subseção. E vamos relatando a situação, né, que ó, por meio da questão da data de início da incapacidade, um histórico, né, lá os fatos, né, da nossa petição muito bem explicado, muito bem trabalhado, de forma objetiva, né, para poder demonstrar essa situação para o juiz, né, que o benefício fosse restabelecido, né, ainda que se tenha uma perícia médica, né, pode ter, obviamente, e no caso teve a perícia médica aqui, o perito ficaria restrito a essa situação de permanência. Contudo, não foi o que aconteceu nesse processo. O processo acabou tomando um caminho perigoso por conta de situações que, no primeiro episódio, eu mencionei, né? Nós não podemos ficar totalmente refém de perícia judicial com os nossos quesitos, temos que abrir os olhos do perito para situações importantes como essa, por exemplo, de que a incapacidade já havia, né, sido reconhecida anteriormente, e tanto isso é verdade que eu começo aqui, eu não tenho os quesitos, mas os quesitos fazendo um pequeno histórico, né, para o perito. Deixa eu ver se eu vou localizar esses quesitos aqui. Enquanto isso, só voltar àquela dica que eu dei no primeiro vídeo, né? Se acha que não tem tempo para poder, né, um vídeo assim, de aí 20, 30 minutos, o que eu faço, pessoal? Eu pago o YouTube Premium, que aí eu tenho a possibilidade de baixar os vídeos, né, que eu queira escutar, estudar, né? Se for para academia, se for viajar, né, você escuta aí o vídeo de forma bem tranquila e aproveita melhor o seu tempo para estudar. Enfim, o que aconteceu nesse segundo processo? A perícia fez a maior, né? Por quê? Porque colocou a data de início da incapacidade, aqui, ó, a incapacidade é decorrente de lesão pré-existente, a pergunta, né, do juiz. Em caso positivo, indicar a data provável. Quadro presente desde 2002, estimada em setembro de 2002. Então, vejam bem, retorna toda aquela situação do primeiro processo. Em setembro de 2022, o nosso cliente não tinha qualidade de segurado, ele não tinha cobertura previdenciária, né? Nós vimos lá, eu tenho
ele teve as suas contribuições de dezembro de 85 a janeiro de 1998. Então, a partir de fevereiro de 1998, ele para de contribuir com a Previdência. Ele era autônomo, contribuinte individual, né, apesar de ter uma empresa, ele, proprietário das contribuições dele, deixa de contribuir. Em julho de 2003, ele volta a contribuir, né, e mantém essas contribuições até abril de 2007. Na verdade, até mais. Abril de 2007 aqui é porque foi ali o momento em que ele foi procurar o INSS. Em 2002, ele já havia perdido a qualidade de segurado. Nós vimos, estudamos o período de graça, né, que é aquele período em que o segurado mantém os seus direitos, ele mantém a sua proteção previdenciária, mesmo sem estar contribuindo com a Previdência. Esse período, via de regra, é de 12 meses. Se o segurado tiver mais de 120 contribuições sem ter perdido a qualidade de segurado, e também pode ser prorrogado em caso de desemprego involuntário. Né? E nenhuma dessas situações adiantava aqui para o nosso cliente. Por quê? Porque mais de 5 anos. Então, por mais que nós conseguimos aqui trabalhar as possibilidades de prorrogação do período de graça, ele não chegaria, né, a 2002 com essa cobertura, que foi a data, né, que é a data que, novamente, a gente tem problema. Então, a partir daí, o que eu fiz? Na minha manifestação sobre o laudo pericial, eu nem toquei nesse assunto, né? Eu só disse que ele veio confirmar o equívoco do INSS, porque o INSS cessou o benefício, entendendo que não existia mais incapacidade. A perícia confirma a permanência da incapacidade, mas volta com a questão da data de início. Isso é um detalhe. Então, eu não dei bola para isso, porque isso já havia sido resolvido no primeiro processo, né? Essa situação já estava ali fulminada pela um pouquinho desse Instituto da Coisa Julgada também. E vocês vão ver lá no final que foi essencial, primordial para a vitória nesse segundo processo. Então, eu falo simplesmente o seguinte: juiz, o laudo pericial confirmou o equívoco do INSS na cessação do benefício. Que a incapacidade ainda persiste. E aí, o juiz, ele aqui, ó, converteu o julgamento em diligência. E aqui a situação começou a me preocupar, porque normalmente, né, o que acontece? Você apresenta uma contestação, padrão, genérica, manda para a perícia, vem a perícia, o juiz dá um prazo para a gente poder manifestar sobre o laudo pericial e logo em seguida a sentença, né? Algumas vezes acontece da gente manda para o perito complementar, mais raro de acontecer. E aqui ele converte o julgamento em diligência por meio do seguinte despacho. Considerando o teor da tela SAB de ID tal, da qual se extrai que o benefício número tal foi concedido ao postulante na esfera judicial, relacionar aos autos cópia do laudo pericial produzido e da sentença, e demais decisões exaradas no sobredito processo judicial. Certo? Então, isso foi. E aí, eu cumpri, né, o despacho, contudo, MM juiz, de antemão, cabe ressaltar que é louvável e digno de nota a preocupação em se saber o que houve na vida pregressa do segurado. Afinal, trata-se de uma ação de restabelecimento de benefício por incapacidade, ou seja, a incapacidade já foi. A ação de restabelecimento deseja é justamente saber o porquê da cessação desse benefício, né? Mas, infelizmente, essa prática não tem sido observada em todas as ações de restabelecimento, em especial quando a perícia é negativa, quando logo em seguida vem a sentença de
o que, com todo respeito, limita a ação do juiz a um simples comunicador do resultado de uma perícia judicial. É o que acontece, né, muito no Juizado Especial Federal, infelizmente. Sobre a diligência, a parte autora se empenhou no sentido de cumpri-lo, mas não foi possível obter a cópia da perícia judicial, interrompeu o atendimento pessoal, foi na época da Covid aqui, ó. No caso, né, e o processo, onde está a perícia, é um processo físico, né, o processo anterior foi um processo físico, precisaria de pedir o desarquivamento, enfim. Isso. Mesmo que ainda tenha tempo, dentro do prazo conferido por Vossa Excelência, a parte autora não pode esperar, está passando por dificuldades e precisa mais do que nunca do seu benefício. Uma situação de urgência, solicitamos a cópia da perícia via e-mail à segunda vara federal, mas não obtivemos resposta. Na sede da Justiça Federal, a fim de tentar obter a cópia da perícia, mas não foi possível. Assim, seguem anexos os documentos disponíveis no site do TRF, quais sejam as decisões e sentenças proferidas naqueles autos, porque o juiz tinha pedido a perícia, né, e a sentença e outras decisões. Então, eu cumpri, né, a sentença e as decisões que estavam disponíveis. Não sei se vocês, quem é mais antigo, vai se recordar que, na época do processo físico, no site do TRF, nós conseguimos ter acesso às decisões. Elas, né, tinham... por fim, seja lá qual for o objetivo da presente diligência, antes de eventual decisão denegatória da proteção social, porque aqui eu já estava desconfiando do que poderia acontecer, a parte autora chama a atenção para o disposto no artigo 10 do CPC e pede o prosseguimento do feito com urgência. Tem uma outra manifestação, deixa eu ver aqui se foi a... Ah, tá, foi só eu juntando aqui o e-mail, né, para comprovar que eu estava tentando obter a cópia da sentença. Isso foi aqui, ó, em maio de 2020. Aí chegou junho de 2020, processo, e até lá eu consegui obter, né, a cópia da perícia do processo anterior e juntei aos autos. Só confirmar isso, está ela aqui, ó. Então, juntei aos autos do nosso segundo processo, do processo 2019. Ok? Então, assim, o juiz viu a situação, né? Porque ele mesmo quis ver o que aconteceu no processo anterior. Ele viu. Então, aqui eu fiquei tranquilo. Mas, para minha surpresa, sobre a sentença de improcedência em agosto de 2020, em que ele diz que o marco incapacitante fixado pela perícia judicial é coincidente com aquele estabelecido na via administrativa, consoante se extrai da tela SAD de ID número tal. Aliás, o próprio demandante, tanto na perícia, ter iniciado em 2002 o tratamento de patologia incapacitante reconhecida nos autos, o que não tem absolutamente nada a ver. Como eu já disse, a doença, por si só, não gera direito a benefício. O que gera direito a benefício é a incapacidade lá em 2002. Mas se não estava incapacitado de trabalhar, não, esse motivo, né, isso não serve de justificativa para poder indeferir o benefício. Conquanto o postulante tenha se furtado a colacionar aos autos documentação médica contemporânea ao diagnóstico, bem como daquela relativa ao início do tratamento, o documento ID tal, emitido em 9/10/2008, afirma, e esse documento é um documento produzido pelo INSS, então aqui a gente observa o desequilíbrio na análise da prova, né, por parte desse magistrado, afirma que o demandante miocardiopatia dilatada há muitos anos. Muitos anos, né? Muitos, pode ser mais de um. Com importante comprometimento da função sistólica, da função sistólica e moderada da diastólica, afirmação.
Friso, por fim, que o fato de ter a parte autora gozar de benefício de auxílio-doença em período pretérito não autoriza automaticamente o seu restabelecimento. Um entendimento que absolutamente não concordo, porque se ele usufruiu de benefício anteriormente, é porque foi reconhecido. Você tem que, a gente tem que, né, a justiça vem tomando umas posições que a gente fica assim chateado, porque qual que é a regra do direito que a gente aprende lá no primeiro ano de faculdade, né? A boa-fé, ela se presume, a má-fé, ativo, ele tem presunção de legalidade. Então, se o cidadão, se o segurado, recebeu, através de uma ação judicial anterior, onde foi fartamente discutida a questão da data de início da capacidade, o benefício foi concedido, né, a ação foi julgada procedente, o INSS recorreu, o INSS manteve esse benefício por longo período, né, de 2014 até 2019. Aí, em 2019, o INSS resolve cessar esse benefício. Fala que a partir de então, de março de 2019, o autor recuperou a capacidade laborativa. A perita confirma, não, a incapacidade ainda persiste. A incapacidade ainda persiste. Só que ela, por um equívoco, ela volta lá à questão da data de início, colocando lá em 2002. Como é que o juiz pode fazer uma afirmação dessa? Que o doença em período pretérito não autoriza o seu restabelecimento, tampouco vincula esse juízo. Tudo bem, pode não vincular, pode não ser uma situação automática, mas precisa ser chamada a atenção, precisa de existir ali uma presunção de que tudo aquilo que aconteceu é correto. Né? E vocês vão ver adiante que essa sentença vai ser modificada. Fiz, primeiramente, um embargo de declaração, né, tentando demonstrar para o juiz que a causa de pedir não foi julgada, né, a causa de pedir desse processo não foi julgada, ação de restabelecimento de benefício por incapacidade, onde a qualidade segurada é presumida, né, além de já ter sido decidido em processo anterior, o simples fato de estarmos tratando de uma ação de restabelecimento de benefício por incapacidade, a qualidade segurada é presumida, está presumida. Pode ser derrubada, mas que ela é presumida, ela é. Precisaria de uma prova muito contundente, muito forte, para poder desqualificar essa presunção. Né? E, então, apresenta esse embargo de declaração, obviamente, né? Como for 90% dos casos, não foi nominado, faça um recurso inominado, né? Aí, no recurso nominado, alegando a coisa julgada, mostrando que a situação já havia sido resolvida, falando até de nulidade da sentença, olha, conforme facilmente se observa, a sentença não julgou a demanda pelas partes, né? Apenas para negar a proteção social devida ao segurado. A sentença julgou improcedente o pedido do autor com base em argumento acerca de fato não discutido pelas partes, até porque tal argumento, dada de início de incapacidade, já estava superado em processo judicial anterior e fulminado pela coisa julgada. CPC, e principalmente disposto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A sentença não avaliou a causa de pedido da demanda, que é o restabelecimento do benefício. Né? Então, a gente faz esse recurso, e aí, pessoal, um detalhe, foi marcado, né, a sessão de julgamento desse recurso, eu fiz uma sustentação oral gravada em um vídeo, que está aqui no meu canal, vou deixar o link dele aí, para vocês assistirem também, né? O vídeo diz respeito a uma sustentação oral, exatamente aos autos aqui do PJE, o meu vídeo, tá? E isso é uma situação interessante, né? Porque fica ali, muito mais fácil de chamar a atenção dos magistrados do que esperar que eles leiam, né? Porque estava claro aqui que não se estava lendo os nossos
A sentença foi reformada, o benefício foi restabelecido e mais, convertido em aposentadoria por invalidez. Então, hoje, esse cliente está aposentado, né, aposentado por invalidez, recebendo seu benefício normalmente. Segundo vídeo, nosso segundo episódio desse caso, mais uma vez peço a vocês aí sugestões, dicas, críticas, né, que curtam o vídeo, que me ajudem a continuar com esse projeto aqui. No próximo, no nosso terceiro episódio, eu vou trazer para vocês a minha primeira ação previdenciária. Foi até antes dessa, para poder destacar e mostrar para vocês a importância da gente estar estudando. A gente está sempre estudando, estudar. É uma historinha de um caso de uma pensão por morte que estava dentro do meu escritório, que a pensão por morte, que estava dentro do nosso escritório, a pensão alimentícia sendo direcionada contra o avô paterno da criança, porque o pai havia falecido, né? E a mãe eu já havia conversado com ela por que a criança não recebia pensão. Ela me explicou e eu falei para ela, não, está certo, o INSS está certo. Não sabia de nada, não estudava direito previdenciário naquela época, né, em 2011, 2012, aliás, 2010, 2011 eu fiz meu primeiro curso, 2012 comecei pós-graduação, e quando eu comecei a pós-graduação alimentícia, eu me deparo com a carta do INSS, e aí foi uma surpresa, um ganho, foi um bom processo, foi o meu primeiro processo com os honorários consideráveis, e no próximo episódio eu vou falar desse processo aqui, que lá também vai discutir essa questão de qualidade Ok? Muito obrigado pela atenção, e vamos que vamos.